Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste terceiro domingo do tempo comum. Leitura do profeta Isaías, capítulo 8, a promessa de que na Galileia o povo que andava nesta região viu brilhar uma grande luz. Depois a segunda leitura desse dia, irmãos caríssimos, a leitura da carta aos Coríntios, ainda o início da carta aos Coríntios, Paulo que convoca a comunidade a viver em unidade, porque alguns foram evangelizados por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro, por Cefas, mas todos pertencem a Cristo, a comunhão da igreja. E depois Jesus no Evangelho, Mateus 4, de 12 a 23, Jesus que volta para Galileia, vai morar em Cafarnaum e à beira do mar da Galileia começa a chamar os seus primeiros discípulos, anunciando a conversão dos pecados, porque o reino de Deus está próximo, e depois chama dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e depois um pouco mais adiante, caminhando, chama Tiago e João, os 4 primeiros discípulos. Meus irmãos, esta palavra de Deus de hoje nos ensina algo de muito grandioso. Primeiro, Cristo desceu do céu para habitar entre os pobres, entre os mais fracos, na Galileia. A Galileia era uma parte de Israel, que é um país minúsculo em território até hoje, e a Galileia era a parte mais pobre. Ali Jesus, vamos dizer assim, se enraiza para iniciar o seu ministério. E à beira do lago era onde a vida das pessoas acontecia. De maneira particular, Jesus começa a pregar entre pescadores, homens simples, certamente letrados, sem muitas condições. Ali Jesus começa o seu ministério entre os mais fracos. Isso é maravilhoso, porque isso nos dá a tranquilidade de entender que Deus nos visitou na nossa pobreza, que não é mérito nenhum de nossa parte termos sido alcançados por Cristo, porque nos visitou na nossa fraqueza, porque somos pobres, porque somos galileus, porque somos fracos, porque estávamos à beira do mar, também ali, perdidos, e Jesus nos pesca, ou seja, nos tira da água, nos tira da escravidão do mal, pescando-nos faz de nós sua comunidade. E aqui tem um segundo elemento interessante. Cristo escolheu para si uma comunidade inicial, esses 4, que depois viraram 12, que depois viraram 72, que depois estamos nós aqui. Mas Cristo sonhou desde o início aquilo que já era os primeiros sinais do que viria a ser a igreja, os 4 primeiros discípulos, para estarem ao seu lado, para conviverem com ele. Pessoas fracas, pecadoras, pobres, limitadas, e que Jesus foi colocando num caminho de discipulado. Isso nos ajuda também a entender que se nós não nos escandalizamos de Deus ter nos amado nas nossas pobrezas, não devemos também nos escandalizar de Deus ter amado os nossos irmãos de comunidade na pobreza deles. Ou seja, nós não podemos admitir divisões no nosso meio por um grande motivo. Os que aqui estamos na igreja fomos queridos, amados, desejados e atraídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos quis em comunidade, e a beleza da comunidade não está em que todos sejam iguais, mas em que todos se amem, sendo diferentes, pensando diferentes, esbarrando nas arestas do pecado do outro, o outro esbarrando nas arestas dos nossos pecados, mas ali, por graça do Espírito de Deus, vivermos em comunidade. A comunidade de Corinto, que era uma comunidade muito viva, mas ao mesmo tempo muito problemática, ela trazia consigo um grande problema, a divisão. As pessoas se esqueceram que estavam na igreja, convocadas por Cristo, por isso a palavra igreja significa assembleia daqueles que foram convocados, que foram chamados, não se ofereceram, mas foram chamados, e começaram a se partidarizar. Eu sou de Paulo,
eu sou de Apolo, que era outro evangelizador, eu sou de Pedro, o apóstolo Pedro, outro evangelizador, e começavam a se separar em pequenos grupos, né? E é justamente aqui que Paulo diz: sede concordes uns com os outros. Concorde significa colocar-se na mesma trama, né? na mesma estrutura, como uma unidade, como quando você faz uma corda, você vai pegando, né, cordas menores e vai sobrepondo a elas, unindo-as e as entrelaçando de tal maneira que elas se tornam mais fortes, não deixam de ser cada uma aquilo que são. Se você olha para uma corda, você vê as cordas menores, mas quando você as percebe como uma unidade. Então o problema não é que eu tenha sido evangelizado por Paulo, ou por Apolo, ou por Cefas, mas o problema é que eu não me entenda como membro do corpo de Cristo e não entenda o outro como membro desse corpo, ou seja, que nós vivamos em divisão. Não nos escandalizemos da pequenez dos outros, porque também nós somos pequenos. E ao mesmo tempo nos alegremos, porque o mesmo Senhor que nos escolheu por amor, escolheu também o outro por amor. Aqui eu chamo atenção para dois movimentos importantes que nos ajudam na comunhão eclesial. O primeiro é o movimento de lidar com as pessoas que são diferentes de mim. E na nossa comunidade, nas nossas comunidades, há tantas, né? O que é a igreja? No fundo, a igreja, para brincar um pouco, mas a imagem é séria, é um bando de gato dentro de um saco, né? Brigando às vezes entre si, mas com o Espírito Santo no meio. Ou seja, a beleza é o Espírito que vai reconciliando as nossas fraquezas uns com os outros e nos tornando uma família. Do outro lado também, que nós entendamos que a igreja, por ser um jardim, tem flores de todos os tipos, ou seja, grupos de todos os tipos, espiritualidades, pastorais, movimentos, e que, portanto, a minha forma de ser igreja não é a única. Ela é bela, ela é dom de Deus, mas ela não é exclusiva. E por isso eu preciso olhar para o outro grupo, para outra espiritualidade como um dom. Imaginemos o que é uma paróquia, por exemplo, nos seus diversos grupos, movimentos pastorais, serviços, que cada um faz uma coisa, e a força da comunidade vem de que nós vamos como que penetrando tantos lugares, porque cada qual vai para uma direção, e a beleza da comunhão e o que aparece é o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, meus irmãos, cuidado. Toda forma de nos olhar divididos, ou entre as pessoas, ou entre os grupos dentro da igreja, é obra do divisor. E o divisor é o diabo. Cristo é aquele que convoca para colocá-los todos na barca da igreja, todos nós, para nos fazermos o seu povo, né? Povo de pobres, mas povo de escolhidos, povo de pecadores, mas de eleitos perdoados, para servir como corpo de Cristo na comunhão que o Senhor nos convida. Deus te abençoe.